Muito boa noite, pessoal! Bem-vindos! Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e estou hoje começando aqui uma série de lives de aquecimento para o nosso evento que vai ser, neste mês, a Jornada do Diagnóstico de Ouro, em homenagem aí ao nosso Setembro Dourado, né? Esse foi um evento que eu venho trabalhando já há muitos meses, porque justamente a gente há muitos anos fala da importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. E até hoje a gente ainda recebe muitos pacientes com atraso de diagnóstico. E conversando com alguns colegas ano passado, a gente ficou assim muito preocupado. O que a gente está falando de uma forma errada? O que está acontecendo que a gente de fato não consegue que os pediatras entendam da importância do papel deles no diagnóstico do câncer infantil? E a gente ainda hoje, nos anos de nos anos de 2025, a gente ainda tenha tantos atrasos de diagnóstico. E conversando com oncologistas de norte a sul do país, eu tive agora em junho, né, num congresso de oncologia pediátrica lá na Colômbia, o congresso da SLAOP, que é a Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, e conversando com oncologistas pediátricos de norte a sul, todos nós temos histórias de muito atraso de diagnóstico. Então, acreditamos realmente que, de alguma forma, essas campanhas do Setembro Dourado não estão chegando, de fato, onde devem chegar. Elas não estão tendo a eficácia que esta campanha do Setembro Dourado precisa. O que é o Setembro Dourado? Essa é uma campanha internacional de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. E por que é dourado? É dourado porque a vida da criança vale ouro, gente. O valor dessa vida é muito importante para a sociedade. E a gente precisa zelar por nossas crianças, a gente precisa cuidar delas. Então, a intenção do Setembro Dourado é justamente que a gente entre no coração mesmo desses médicos, desses profissionais de saúde, dos médicos da rede básica de saúde, da saúde da família, do atendimento domiciliar, ver aqueles médicos que estão nas UPAs, nas emergências pediátricas, nas emergências lotadas da pediatria, nos pediatras que atendem nos consultórios, nos postos de saúde e também nos consultórios particulares. Porque a gente vê ainda, como especialistas, a gente ainda vê atrasos em todos esses locais. Então, a gente precisa ser realmente eficaz nesta campanha de conscientização, nessa capacitação real, né, de que vocês, médicos, que estão atendendo ali o paciente, precisam saber, né? Porque é isso que vai fazer diferença na vida das crianças. Eu tenho me incomodado muito com muitas reportagens sensacionalistas que trazem a cura do câncer, né? É claro que a gente quer a cura do câncer, a gente quer um remédio, eu digo um pó de pirlim-pim-pim, que chegue ali e que acabe com aquela doença, porque é uma doença muito grave, é uma doença que dá muito medo, é uma doença que desafia muito, né? Que traz muitos desafios, na verdade, tanto para o paciente e sua família, quanto para os próprios profissionais de saúde. O medo é geral, o medo não é apenas da família.
O medo também é do médico, né? Que tá ali recebendo aquela criança e que dá muita insegurança no que ele pode fazer por ela. E isso, assim, ter essa segurança, ter esse conhecimento é fundamental. E eu digo assim, com muita segurança, porque eu vivo isso todos os dias, no meu dia a dia, né? Atendendo ali pacientes, interconsultas, discussões de casos com colegas, recebendo pacientes na emergência ou no próprio consultório, para avaliar uma criança com possível câncer. E essa pergunta, e aí, doutora Lu, você acha que é? As famílias chegam muito angustiadas quando elas percebem da suspeita do câncer e os colegas também ficam muito angustiados, né? Eu tive recentemente essa experiência com uma colega, uma amiga minha de muitos anos, que já me encaminhou muitos casos, inclusive, porque, enfim, a especialidade dela acaba tendo uma certa interseção com a minha. Então ela já me encaminhou muitos casos, mas todo pediatra tem aquele paciente, né, que a gente acompanha, faz a puericultura, vê pequenininho, vê crescer, vê cada estágio, né, do crescimento, do desenvolvimento, a criança se desenvolvendo. Então a gente se envolve ali com aquele paciente. Eu já fiz puericultura antes, então eu me lembro, assim, eu teve uma filha de uma amiga minha, de uma enfermeira que trabalhou comigo, e porque às vezes isso eu percebo no paciente oncológico, né? Porque a gente acaba vinculando muito com o paciente. Mas o paciente de puericultura também faz muito vínculo, né? E eu me lembro, assim, de ela crescendo e crescendo. Eu acompanhei ela desde bebezinha até mais ou menos uns 7, 8 aninhos. Foi quando mais ou menos eu parei de fazer puericultura, mas eu acompanhei ela durante esse período. E eu me lembro de ela me mandar áudios dizendo: ai, doutora Lu, eu quero ser médica igual a você quando crescer, que eu quero ser pediatra. E a gente acaba se envolvendo mesmo com esse paciente, com aquele amor mesmo do paciente. E quando a gente tem essa vinculação, a vinculação é bilateral, gente. Tanto a gente se envolve com o paciente, quanto o paciente se envolve conosco. E por isso, muitas vezes, a gente sofre por demais. Nós médicos também sofremos muito com os nossos pacientes. Também corta o coração. Claro que é um amor que é diferente do amor de família, né? É diferente de ser pai, mãe daquela criança. Mas quando você tem uma criança que você viu crescer, que você enfrentou ali vários desafios ao longo do tempo, você tem uma vinculação muito forte. E pensar que o seu paciente pode ter uma doença tão grave quanto um câncer é de um desespero muito grande para nós também como médicos. Então essa minha colega que me mandou um caso recentemente, ela estava assim arrasada, muito preocupada com esse paciente e ela não queria nem imaginar que fosse, mas ela ficou preocupada, ela fez a suspeita e ela encaminhou o seu paciente precocemente. E é isso que a gente quer, que nossos pacientes cheguem de forma muito rápida ao oncologista. Esse paciente até tinha uma doença, mas era uma doença localizada, era uma osteocytose localizada e que a gente vai acompanhar ali por um tempo, né? Vai passar com ortopedista, porque tinha uma doença óssea e tudo. Então, mas é tão importante que a gente detecte precocemente essa doença para que a gente possa realmente nos inspirar e poder trazer esperanças reais para essas famílias, né? O câncer pediátrico, gente, já é a doença que mais mata crianças acima de 1 ano de idade. E é justamente por isso que traz tanto medo pra gente. Mas a gente precisa entender que a gente tá aqui com uma doença que também, segundo a OMS, não sou eu que estou dizendo não, a OMS diz que se for detectado precocemente,
a gente tem uma chance de cura que pode ser acima dos 80%. Então, a grande maioria das crianças, se tiver diagnóstico precoce, vai ficar curada e vai seguir a vida. E é isso que a gente quer para todas essas crianças. Mas, infelizmente, essa ainda não é a realidade aqui no Brasil, porque a gente continua recebendo os casos muito tardiamente. Esse ano mesmo eu já recebi, eu vou te dizer aqui fácil, uns 3 ou 4, 5 casos assim, de forma muito tardia, né? De linfoma de Hodgkin, a osteosarcoma, a leucemias. É claro que atrasos, dependendo da doença, vai ter mais impacto ou menos impacto na vida daquela criança. Mas vai ter impacto. E fora que além do impacto em termos de prognóstico dessa criança, a gente também vai ter um impacto a nível de sofrimento dessa criança. Porque muitas vezes as crianças ficam sofrendo meses a fio. Eu tive um paciente que ficou mais de 7 meses, que ele chegou com tanta dor, que quando eu cheguei, eu vi, eu disse, gente, esse menino deve estar morrendo de dor. E aí, antes de eu conseguir fazer a anamnese ali, examiná-lo, eu perguntei, você está com dor? Ele disse, estou. Então, eu vou te prescrever uma morfina. Quando eu falei isso, ele se emocionou, porque ele estava com tanta dor, só que os pediatras, que também não sabem manejar essa dor oncológica, eles prescreviam dipirona para ele. E dipirona não fazia cosquinha naquela dor, porque não era passível de tratá-la, de minimizá-la. Então, encaminhar para um centro de referência precocemente também vai minimizar esse sofrimento, porque ninguém merece sentir tanta dor como esse paciente sentia. E eu fico imaginando quantos meses ele precisou, porque esse tumor era tão grande que ele acabou infiltrando a pele e supurando mesmo, né? Ele infiltrava aqui a pele e acabou necrosando a pele e sangrando. Então, imagina o quanto que de dor esse paciente não tinha. Então, isso são coisas que a gente, como médicos, que a gente atende essas crianças, a gente precisa estar preparado para receber e tratá-las e conduzi-las adequadamente. É muito importante isso para que a gente realmente faça impactos. Eu fico assim, preocupada porque há muitas décadas atrás, a principal causa de morte em crianças era diarreia e pneumonia. E naquela época, claro que tem impactos, né? Todo mundo tem medo de doença. Mas será que era este medo que se tem do câncer? Porque, gente, essa é uma doença e a gente precisa tratar ela como uma doença que tem um tratamento e que tem chances de cura. E se a gente fizer algo para esse paciente, se a gente fizer uma detecção precoce, um encaminhamento precoce para um centro de referência, isso pode mudar o rumo natural, a história natural da doença. Porque a história natural da doença, se a gente não fizer nada, a doença vai progredir e eventualmente o paciente vai morrer daquela doença. É uma doença muito grave e ao contrário do adulto, que tem uma biologia de uma doença mais lenta, na pediatria, a doença costuma evoluir de forma muito rápida. Por isso que eu digo que doenças diferentes, tempos diferentes para doenças diferentes podem ter impactos diferentes. Porque se eu falo de uma leucemia, é diferente de eu falar de um tumor sólido. Então, um atraso de um osteosarcoma de 1 mês, talvez não tenha tanto impacto quanto um atraso de 1 mês em uma leucemia. Mas isso depende dessa biologia da doença. Porque a doença na pediatria costuma ter uma evolução muito rápida. E se ela tem uma evolução muito rápida,
Eu, como pediatra, preciso estar muito bem preparado para perceber que existe algo errado ali e tomar uma atitude, tomar uma providência para esse doente, para que a gente mude aí a história natural da doença. E isso é possível, gente. Eu tenho várias histórias para contar, tenho vários pacientes que já aí me transformaram até em avó de paciente, pode isso? Na minha idade, será? Então, a gente tem essa possibilidade dessa cura. E se a gente tomar esse compromisso com o paciente, a gente vai fazer diferença. Conversando com algumas amigas, com algumas alunas minhas, ou ex-alunas, a gente fala assim, o câncer infantil é uma doença relativamente rara, é bem menos frequente na pediatria do que nos adultos. De fato, apenas 3% de todos os tipos de câncer acontecem na faixa etária pediátrica. 3%. Mas reconhecer esse diagnóstico de uma forma precoce é que vai nos dar as chances de cura. Então, a gente precisa fazer o nosso básico bem feito. A gente precisa estar ali atento, estar preparado para receber. Então, quando eu falava com minhas alunas sobre isso, a gente dizia, mas é uma doença rara, os pediatras veem pouco. Mas sabe o que aconteceu? Em uma turma de uns 8 alunos de uma pós-graduação que eu dei, 6 alunos fizeram diagnóstico de câncer infantil. Então, não é uma doença que você vai ver todos os dias. Mas será mesmo que você não vai ver durante toda a sua vida? Ou será que você é que não percebeu que uma criança com câncer passou por você e você não viu esse diagnóstico? Essa é a grande questão. A gente precisa estar preparado para receber este paciente. Então essa é a campanha, voltando aqui a campanha um pouco, a campanha do Setembro Dourado é uma campanha internacional de conscientização de profissionais de saúde e de toda a sociedade para os sinais e sintomas do câncer infantil. E que sinais e sintomas são esses? A gente pode falar em febre prolongada, perda de peso inexplicada, caroços no pescoço, né? Eu gosto de falar em caroços ali acima de 2, 3 centímetros, adenomegalias mesmo. Normalmente elas são duras, fixas, né? As supraclaviculares a gente precisa ter muito cuidado, mas lembrar que gânglios a gente palpa em todas as cadeias, né? Cervical, supraclavicular, axilares, inguinais, epitrocleares e poplíteas. Poplíteas é bem mais difícil, até porque elas são mais profundas. Mas epitrocleares, às vezes, a gente palpa. Então, adenomegalias são um dos sintomas que a gente precisa estar atentos. A gente falou de febre, perda de peso, adenomegalias, dor, né? Às vezes tem uma dor localizada que não melhora com analgésicos comuns, ou dor em membros que atrapalha as atividades habituais da criança, que a criança não consegue ficar em pé, dor de cabeça que acorda a criança à noite, ou associada a vômitos matinais, estrabismo, ou a leucocoria, né? Que a gente também vai falar aqui no dia 18 de setembro, é o dia da conscientização sobre o retinoblastoma, que a gente vai ter uma conversa especial sobre isso. Então, são sinais e sintomas que parecem doenças corriqueiras e por isso que às vezes se confundem mesmo com as doenças comuns da pediatria, mas ao mesmo tempo elas têm uma persistência, têm um quê de um sintoma mais atípico. Então esse é o sintoma que precisa me ligar ao sinal de alerta, né? Uma criança que está persistindo com um sintoma, encaminhe para um centro de referência
para uma avaliação com um especialista. O câncer infantil, gente, para o pediatra, ele não é um especialista. Ele não precisa fazer o diagnóstico, ele não precisa saber profundamente essa doença, né? E como trata essa doença. Ele precisa suspeitar desse diagnóstico. E quando ele suspeita desse diagnóstico e encaminha para um centro de referência de forma precoce, gente, eles são, assim, fundamentais. Eu acho que é uma das peças-chaves para falarmos em cura do paciente. É a gente realmente encaminhar de uma forma precoce. Porque aí sim, muitas vezes, eu vou fazer um tratamento de uma forma precoce, muitas vezes com menos tratamento quimioterápico, menos intensidade, com menos toxicidades, né? Já que eu vou tratar com uma intensidade menor, eu vou ter menos toxicidade. E isso vai impactar tanto em qualidade de vida desse paciente, quanto em prognóstico. E isso é o que muda a realidade dessas crianças. Vou aproveitar que tem um bocado de gente aqui e me contem aqui, vocês já fizeram um diagnóstico de câncer? Algum sintoma que apareceu no seu consultório que vocês fizeram ali, pensaram nessa possibilidade? E aqui tem uma pergunta, será que os pediatras veem pouco ou eles não reconhecem? Foi isso que a gente estava conversando, né? Exatamente isso, porque as pessoas não lembram desse diagnóstico e acaba passando. E aí o paciente persiste com o sintoma, vai para outro médico, vai para outro médico, vai para outro médico. E aí, claro, né, se o sintoma vai ficando muito evidente, em algum momento alguém vai solicitar algum exame e vai fazer essa suspeita. Mas quanto que esse paciente demorou para fazer o diagnóstico? Quanto que esse paciente sofreu para fazer esse diagnóstico? Isso é a grande questão da oncologia pediátrica. É nisso que eu quero sensibilizar vocês, médicos, pediatras, generalistas, médicos da saúde da família, que estão ali atendendo aquelas crianças a nível domiciliar, na saúde básica mesmo, na saúde primária. Vocês são fundamentais. Vocês são a peça-chave ali para realmente a gente fazer o diagnóstico. Então, a gente já falou aqui porque os sinais passam por despercebido, né? Muitas vezes acontece exatamente por isso. Alguém falou aqui manchas roxas sim, porque manchas roxas podem ser sinais de plaquetas baixas. Então, a gente precisa colher um hemograma. É necessariamente mancha roxa um câncer? Não. A gente pode ter plaquetas baixas por outros motivos, mas é um sinal que a gente precisa ficar atento e colher um exame, passar com o médico, ver um especialista para poder lhe avaliar se realmente isso é por causa de uma leucemia, por exemplo, ou uma infiltração medular por algum outro tipo de câncer, por exemplo, neuroblastoma que infiltra muito a medula, algum outro sarcoma que pode infiltrar a medula, ou é alguma outra doença benigna, alguma doença hematológica, uma PTI, né, que é uma púrpura trombocitopênica idiopática. Isso pode acontecer sendo uma doença benigna. Então, só que é um sinal que a gente precisa estar atento. E a gente não pode simplesmente achar que a criança, ela se bate muito e ela tem muito hematoma mesmo. Até pode, mas fique atento, porque se ela tem muitos hematomas, principalmente em locais que não são habituais de trauma, porque normalmente criança que se bate muito, que tem fragilidade capilar, ou é nas pernas, porque sai correndo, se batendo aí nas coisas, ou nos braços. No tronco, normalmente você não tem hematomas. Se você tem hematomas pelo corpo, pelo tronco principalmente, a gente precisa estar atento para colher um hemograma, para poder a gente ver como é que tá esses exames, tá? Então, a gente vai precisar fazer essa investigação. Então, a gente falou aí, outra coisa que é importante de ressaltar
em relação por que esses sinais e sintomas passam despercebidos, porque o câncer passa despercebido pelos pediatras, é que na nossa formação de médicos, nas faculdades de medicina, a grande maioria não tem câncer pediátrico como uma matéria, nem como aula às vezes. Às vezes a gente passa ali pela faculdade inteira e tem uma aulinha, alguém fala lá que pode ser, mas muitas vezes não existe um serviço que os alunos passem, eles nunca viram um caso de câncer e acham que é uma doença muito rara. E ela não é uma doença tão rara assim. Como eu falei, que a gente estava aqui comentando, né? Será que ninguém nunca viu? Dos meus 8 alunos, mais da metade da turma já fez um diagnóstico de câncer. Será que realmente é raro assim? Ou será que esses médicos é que não estão fazendo esse diagnóstico? Esta é a grande questão. E o que o médico precisa saber? O que o pediatra precisa saber? A gente não precisa saber tudo sobre o câncer. Nós não vamos exigir de vocês um atendimento de especialista. Isso precisa ser encaminhado precocemente. Mas se você suspeitar, a grande maioria dos serviços norte a sul do país, a grande maioria vai receber a criança na suspeita do câncer. Não precisa ser diagnóstico fechado. É diferente da oncologia de adulto também, que muitas vezes só recebem com o diagnóstico. Mas lembrem que o volume de atendimento da oncologia de adulto é muito maior. Então existe uma limitação de fato dos serviços. Mas os oncopediatras, justamente porque entendem que a biologia do câncer infantil é diferente da biologia do adulto, esses vão querer receber o quanto antes. Esses vão ser aqueles que vão querer ver o paciente na suspeita, porque fazer esse diagnóstico rápido é que vai mudar o prognóstico dela. Então, por isso, encaminhe na suspeita, não precisa fazer o diagnóstico fechado com anatomopatológico para poder encaminhar. Bom, falamos aqui então sobre os sinais e sintomas, falamos do Setembro Dourado, por que é importante o pediatra saber, né? Por que essa campanha é tão necessária, mas é necessária, gente, muito necessária, mas vocês precisam me ajudar realmente, buscar essa capacitação, porque não adianta ser só uma bandeirinha ali, uma fotinho que a doutora Lu colocou hoje lá no stories dela, né? Bem bonito do Setembro Dourado, levantando a bandeira, mas a gente não entrar de fato no que a gente precisa, que é na capacitação de vocês, médicos pediatras, vocês, médicos generalistas que atendem crianças. Vocês precisam estar preparados para perceber esse diagnóstico antes que a criança chegue. Porque quando ela chegar, vocês vão precisar ser muito rápidos, ágeis e terem a conduta já clara na cabeça, o que vocês precisam fazer e encaminhar esse paciente precocemente para um centro de referência. Então, isso é o que a gente vem conversando e justamente pensando aí nessa capacitação, de que forma que eu, como oncologista, posso ajudar vocês a transformar essa realidade. Eu idealizei aqui uma jornada, que é a jornada do diagnóstico de ouro, que vai ser entre os dias 15 e 19 desse mês. É uma jornada, serão 3 aulas que a gente vai fazer online, gratuita, aqui para médicos mesmo, a aprenderem a reconhecer esses sinais de alerta e mudarem aí esse olhar. Eu vou trazer dicas preciosas para vocês realmente afiarem mesmo as condutas de vocês, a forma como vocês pensam o câncer infantil. E isso é que vai revolucionar
a realidade mesmo dessas minhas crianças com câncer, porque vocês é quem vão realmente ver primeiro esse paciente e vão poder fazer diferença na vida deles. Então, faz sentido isso para vocês? Se isso faz sentido, eu realmente convoco vocês, não só para a nossa jornada, né? E aí podem se inscrever, o link tá lá na bio, mas convidem colegas, participem, né? Eu acho que vai ser muito bacana para que vocês realmente possam tirar dúvidas, fazerem parte ali de um movimento que vai transformar a realidade de muitas crianças. Então eu vou deixar aqui, né, um beijo grande. Essa semana a gente vai começar aqui essa série de lives. Amanhã a gente vai fazer a DCI, né? A DCI é às 8 da noite, não é às 6, mas nos outros dias, até a sexta-feira e na semana que vem também, eu vou fazer outras lives de aquecimento, sempre às 18 horas. Só na terça-feira é que a gente tem o Descomplicando Câncer Infantil, que vai ser às 8 da noite. Amanhã, às 8 da noite, a gente vai falar com Tatiane Martins. Ela é hematologista e a gente vai falar um pouco sobre o hemograma. O quanto que esse hemograma aí pode trazer armadilhas, mas também sinais de alerta para câncer infantil. E aí vocês estarem com esse olhar afiado para reconhecer esses detalhes no hemograma vai fazer diferença para a vida dos seus pacientes também. Então eu convido vocês para a live de amanhã e durante a semana vamos ter outros assuntos conversando sempre às 18 horas. Nas terças às 20 com Descomplicando Câncer Infantil. Nos outros dias a gente se encontra às 18 horas aqui. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que queira falar? Mas eu fiquei muito feliz hoje de começar aqui com tudo. E vou convocar vocês para realmente pensarem o câncer infantil de um ângulo um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Porque a gente sempre foca na dor, a gente sempre foca no medo, a gente sempre foca na impotência diante a uma doença tão grave. Eu queria convocar aqui vocês para a gente mudar esse olhar, para focar em de que forma eu, como oncologista pediátrica, posso mudar, ou não como oncologista, eu como oncologista, mas vocês como pediatras, como vocês podem mudar a vida dessa criança com a conduta e o olhar treinado de vocês. Se a gente pensar como nós podemos ser agentes de transformação e ajudar na cura dessa criança, a gente vai sair da dor e vai estar ali preso na ação. E isso é o que vai mudar até a forma como eu me relaciono com uma doença tão grave. Então, gente, muito obrigada pela presença aqui de tanta gente e eu encontro vocês amanhã às 8 da noite. Um beijo, tchauzinho!